Meus irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o Claudinei e eu venho por meio deste canal, o canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jardim Santana, ministrar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Tenho certeza que Deus falará contigo, pois estaremos usando a palavra de Deus, a palavra de vida, para nossa meditação. Quero ler com os irmãos em João, capítulo de número 4 versículos somente, versos 47, 48, 49 e o verso de número 50. Diz assim: ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Amém. Somente estes 4 versículos para uma breve reflexão. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que nos revela a preocupação, a aflição, o coração de um pai desesperado para que Jesus pudesse curar o seu filho. A Bíblia nos conta que este homem de Cafarnaum, ele fica sabendo que Jesus havia retornado da Judéia e estava agora na Galiléia. Conta-nos a Bíblia que ele sai de Cafarnaum para ir ter com Jesus, para buscar a misericórdia de Jesus para o seu filho. Alguns chegam a dizer que este trajeto entre a casa dele, ou Cafarnaum, e onde Jesus se encontrava, na região de Caná, da Galiléia, dava aproximadamente 24, 30 quilômetros. Conta-nos a Bíblia que esse homem se esforça para ir ter com Jesus, pois a flecha da morte havia alvejado seu filho. No verso de número 47, a Bíblia diz, nos relatos dele, pai, que o filho estava já à morte, ou à beira da morte. Este homem chega até Jesus e roga a Jesus que descesse e curasse o seu filho. A Bíblia nos diz então que Jesus fala para ele: vai, teu filho vive. E ele então creu na palavra de Jesus e foi para sua casa sozinho, mas com fé de que Jesus havia operado, mesmo distante, um grande feito, a cura, a libertação daquela febre, daquela enfermidade. Quando ele chega em Cafarnaum, ele pergunta para o seu servo, após constatar o milagre que Jesus havia feito na vida do seu filho, ele pergunta a que horas isso havia acontecido, ou seja, a que horas a febre havia deixado a vida do menino. O servo diz que havia sido às 7 horas e então ele concilia que foi exatamente nesta mesma hora que Jesus havia dito: vai, o teu filho vive. E então ele creu que foi uma obra de Jesus. No versículo de número 53, a Bíblia diz que ele creu, e creu com ele toda a casa dele. Este é o milagre relatado neste versículo, ou nesses versículos que nós lemos. E eu extraio deste texto muitas lições que me ajudam a caminhar na vida cristã. Lições essas que são como pérolas para me guardar em meu coração, participar aos amados em minha volta e também colocar em prática
para que a palavra de Deus haja em minha vida conforme a vontade dele. E dessas muitas lições eu quero participar os irmãos, em especial de uma grande lição. E qual é a grande lição que eu extraio desta passagem? É a fé operante deste homem, do servo do rei. Uma fé que o ajudou a ir ter com Jesus, que deu forças para ele voltar crendo e que deu confiança a ele de que realmente quem havia feito aquele grande milagre quando ele chegou em Cafarnaum tinha sido Jesus. É uma fé que eu vou dividi-la em 3 etapas e participar os irmãos de cada uma dessas etapas. A primeira das etapas que eu vejo na fé operante deste homem é a busca. A segunda etapa da fé deste homem que eu vejo é justamente a fé na palavra de Deus. Ele creu na palavra de Jesus. E a terceira etapa que eu vejo na fé operante deste homem é justamente a confiança de que quem havia operado o milagre havia sido o nosso mestre. Vamos lá. A busca. Nós vemos este homem indo ter com Jesus, pela autoridade que era, pelo nome que tinha na sociedade, pelo número de funcionários que ele tinha. Ele poderia sim ter dito a um dos funcionários: olha, vai lá, procura Jesus e passa para ele a minha situação. Diga que meu filho não está bem e peça para que ele cure. Ele podia ter feito isso. Assim como aquele centurião fez, pedindo, ordenando aos seus servos que fossem ter com Jesus para que Jesus operasse um grande milagre na vida do servo dele. Mas este homem não faz isso. Este oficial do rei não faz assim. Ele mesmo se levanta, sabe da sua necessidade e vai ter com Jesus. Conta-nos a Bíblia que quando ele chega até Jesus, ele roga a Jesus, ele clama a Jesus. Ei, meu amado, minha amada, nós precisamos colocar as nossas necessidades no altar da oração. Nós precisamos levar as nossas necessidades até o nosso Senhor em oração. Quantas e quantas vezes muitos ficam sabendo das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas enfermidades, antes mesmo de Deus ficar sabendo. É fato, Deus sabe de todas as coisas. Mas nós muitas das vezes procuramos a parentes, familiares, amigos, para por fim procurar a Jesus. O clamor ele é essencial, ele é necessário, ele é vital. O clamor é o grito desesperado do coração que clama às portas da misericórdia de Deus. O clamor é o grito, é o eco da alma pedindo para que Deus entre com providência em uma grande causa. Quer ver um exemplo? Lembra-se de Ana? Ana, ela era afrontada por Penina. Conta-nos a Bíblia que aquela mulher, ela vivia amargurada. Mas ela não deixou de clamar a Deus para que Deus desse a ela o que ela precisava. Tanto é que quando ela estava no lugar da oração, ela simplesmente balbuciando os lábios, o sacerdote olhou e até a teve por embriagada. Mas ela não se incomodou com isso. Ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. É o meu coração que precisa de uma ação de Deus. Eu não sei qual que é a sua necessidade, mas eu quero te chamar nesse momento a começar pelo clamor. Entra no teu quarto, fecha a porta à chave, coloca o seu joelho no chão e busque a Deus em oração. Busque a Deus pela libertação, busque a Deus pela salvação dos seus, busque a Deus pela cura, busque a Deus pela restauração. Busque a Deus para que o Senhor opere na tua vida a tua grande necessidade. Mas eu quero te orientar acima de tudo isso. Busque a Deus por quem Ele é. Bendito seja o nome do Senhor, pelo que Ele fez. Glória a Deus.
A primeira etapa da fé deste homem, eu vejo, é a busca. É a busca. A segunda etapa da fé deste homem, eu vejo, é a confiança na palavra de Deus. Ele creu na palavra de Jesus. Preste atenção, que Jesus fala para ele, no versículo de número 49, no versículo de número 50, melhor dizendo, disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. Ele foi. Ele foi para a sua casa, acreditando que o dono do milagre já havia trabalhado ao seu favor. Ele foi, e eu tenho certeza pela fé explícita, à luz das Escrituras, que o sentimento no retorno não foi o mesmo sentimento da ida. O sentimento da ida foi de pranto, foi de dor, foi de preocupação, mas o sentimento na volta foi de confiança, dizendo, eu sei que Ele operou em favor do meu filho, porque Ele falou para mim ir, que o meu filho vive. Meus irmãos, quantas e quantas vezes a gente se encontra em uma situação parecida com a desse homem, um filho enfermo, e convenhamos, às vezes, dependendo da intensidade do problema, nós olhamos e dizemos o seguinte, meu Deus, poderia eu estar no lugar do meu filho? Eu queria estar sentindo o que ele está sentindo, só para ver ele bem. Mas este homem agora, ele volta regozijando, porque ele creu na palavra de Jesus. Nós precisamos crer na palavra de Jesus. Talvez você ainda não tenha recebido uma palavra profética em cima do cenário que você está vivendo, mas eu te dou uma palavra profética hoje da parte de Deus para a tua vida. Crê no Senhor, confie no Senhor e saiba que Ele é poderoso para operar um grande milagre ao seu favor. Bendito seja o nome de Jesus. Creia na palavra do Senhor. Creia na palavra proferida pelos seus profetas. Oh, glória! O Senhor, Ele não se alegra na dor dos seus, na aflição dos seus. Antes, Ele está conosco a todo instante. E no momento certo, Ele opera ao nosso favor. A grande cura, o grande milagre, a grande libertação. Bendito seja o nome de Jesus. Essa foi a segunda etapa. Ele creu na palavra de Jesus. Vai, o teu filho vive. Ele chegou em casa. Quando ele chegou, no dia seguinte, ele falou com os servos. Os servos certamente já o notificaram que o filho estava bem. E aí a primeira pergunta dele é, a que horas isto aconteceu? Os servos falam para ele assim, olha, isso foi ontem às 7 horas. 7 horas vai dar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por volta do meio-dia, né? Por ali. Às 7 horas, este homem lembra que foi exatamente a hora em que Jesus falou para ele, vai, o teu filho vive. Meus irmãos, este é um ponto importante da nossa fé, uma etapa importante que a nossa fé tem que ter. Conta-nos a Bíblia que ele creu que foi exatamente aquela hora que Jesus havia dito para ele, vai, que o teu filho vive. Verso de número 52. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, às 7 horas. A febre o deixou. Entendeu o pai que era aquela hora, a mesma hora em que Jesus falou, o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Esta é uma etapa importante da nossa fé. E
E qual que é esta etapa? É crer que quem realmente operou o milagre foi o Senhor Jesus. É confiar que quem realmente entrou com providência foi o Senhor Jesus. Foi o que aconteceu com este servo. Tem muita gente que ao receber o milagre de Jesus, o inimigo põe uma grande confusão na mente dele. Aí ele começa a achar que foi para uma cura, os medicamentos, para uma libertação, a força de vontade de alguém. É claro que o Senhor ele opera utilizando também as ferramentas ou as estratégias que nós temos na terra. Eu sei disso, não quero entrar nessa questão. Mas tem gente que esquece de dar a honra àquele que realmente fez a obra na sua vida. Este homem creu que Jesus Cristo havia operado o milagre. Ele creu em Jesus, ele creu que realmente tinha sido Cristo que tinha feito aquele grande milagre. O que Deus fez na tua vida? Levante as mãos e agradeça a Ele, dizendo: Senhor, eu creio que foi o Senhor que operou. Eu creio que foi o Senhor quem salvou. Eu creio que foi o Senhor quem curou. Eu creio que foi o Senhor quem libertou. Eu creio que foi o Senhor quem deu vida. Eu creio que foi o Senhor quem restaurou. Eu creio que foi o Senhor quem fortaleceu. Eu creio que foi o Senhor quem abriu a porta. Eu creio que foi o Senhor quem deu força. Eu creio que foi o Senhor que, oh glória, que esteve comigo. Você crê que foi o Senhor? Eu termino com essas 3 etapas da fé, dizendo: busque ao Senhor para a tua necessidade. Creia na palavra dele, que é essa que ele te entrega nesta tarde ou noite, dependendo do momento que você está vendo o vídeo. E depois que ele fizer, saiba que foi ele que operou este grande feito na sua vida. Glória a Deus.